Fala, turma. Dando continuidade, trabalharemos hoje as relações de inclusão, os subconjuntos. Na aula anterior, que se refere à teoria dos conjuntos, a gente trabalhou as relações de pertinência. O que representa essas relações de pertinência? As relações de pertinência são relações em que a gente vai relacionar elemento com conjunto. Ou seja, eu vou observar se um elemento pertence ou não pertence ao conjunto. Essas relações, chamadas relações de pertinência, não são utilizadas para relacionar dois conjuntos. Lembrando que todo conjunto é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, né? Enquanto que um elemento é representado por uma letra minúscula. Então, eu tenho aqui dois conjuntos, né? E a gente vai utilizar as relações de inclusão, ou seja, os símbolos. Está contido ou não está contido, para relacionar os conjuntos. O que é que a gente observa aqui? Quem é o conjunto A? O conjunto A é formado pelos elementos 1, 3 e 5. O conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Se a gente observar, todos os elementos de A estão em B. 1 está aqui, 3 está aqui, 5 também está. Logo, a gente pode afirmar que A está contido em B. O que é que representa isso? Dizer que A está contido em B equivale a dizer o seguinte, que para todo X, né? X pertencente a A implica que X também pertence ao conjunto B. Ou seja, se A está contido em B, qualquer que seja X do conjunto A está no conjunto B. Em diagrama ficaria o seguinte, o conjunto A estaria aqui, o conjunto B estaria aqui. Ou seja, o conjunto A está inteiramente contido no conjunto B. Olha bem. Dizer que A está contido em B equivale a dizer também que B contém A. Eu mudei de posição o símbolo, né? Então, aqui eu tenho que B contém o conjunto A, ou seja, todos os elementos de A estão dentro de B. Aí a gente vem aqui para o item B. Observando o item B, quem são os elementos de B do conjunto A? 0, 2, 4 e 6. No conjunto B, 1, 2, 3, 4 e 5. Observando-se aqui o seguinte, no conjunto A eu tenho o elemento 0, que já não está no conjunto B. Então, é o suficiente para a gente dizer que A não está contido em B. Ou seja, o que equivale a dizer o seguinte, que existe X, né, pertencente a A, ou seja, existe pelo menos um X no conjunto A, tal que esse mesmo X não pertence ao conjunto B. Em outras palavras, nós temos o conjunto A aqui, o conjunto B aqui. Representando em diagrama, quem seria o conjunto A? O conjunto A toda essa parte aqui, do conjunto A,
não está em B. Se eu quisesse separar esses elementos aqui, simples, ó. 0 está em B? Não. Então, 0 estaria aqui, somente no conjunto A. Quem é outro elemento que não está em B? 6. 6 estaria aqui. Elementos que são comuns. Eu tenho 2, está aqui, está aqui. Então, o 2 estaria aqui, ó. Quem mais? 4 estaria aqui. Sobrou quem agora? 1, né? 3 e 5. Ou seja, esses dois elementos aqui estão no conjunto A, mas não estão em B. Logo, A não está contido em B, ou B não contém A. Ou seja, B não contém A. Ou seja, existe pelo menos um elemento de B que não está em A. Vamos para o segundo exemplo. Se A é igual a 1, 2, 3, ou seja, tem um conjunto A com 3 elementos, quantos são os subconjuntos de A? Olhe bem, os subconjuntos de um conjunto, eles são obtidos, quando eu conheço os elementos desse conjunto, através de uma sentença matemática. Eu vou chamá-los de partes de A. As partes de A são obtidas por 2 elevado a n, em que esse n aqui representa o número de elementos do conjunto. Ou seja, se o conjunto A tem 3 elementos, as partes de A têm 2 elevado a 3. Isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Ou seja, os subconjuntos de A são 8 elementos. Como se trata de um conjunto com 3 elementos, eu poderia relacionar isso aqui. Quem são as partes de A? Inicialmente, o conjunto vazio. O conjunto vazio é subconjunto de todo e qualquer conjunto. Então, o conjunto vazio eu posso representar simplesmente por esse símbolo ou entre duas chaves sem nada dentro, né? O próximo subconjunto é você separar elemento um a um. Então, ó, 1, 2, 3. Agora, eu vou juntar 2 a 2, ó. 1 e 2. 1 e 3. 1 e 2, 1 e 3. Agora, 2 e 3. 2 e 3. E o próprio conjunto, ó. 1, 2 e 3. Ou seja, quantos subconjuntos tem o conjunto A? Vamos verificar. Primeiro, o conjunto vazio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa formulazinha aqui, ela é utilizada por quê? Porque se tratar um conjunto com 3 elementos, tem 8 subconjuntos. Se esse conjunto tem 5 elementos, uma suposição, ele já vai ter 32 subconjuntos, que seria 2 elevado a 5. Já dá um pouquinho de trabalho para efetuar essa relação aqui entre chaves. Então, a gente utiliza a formulazinha matemática, né, a sentença. Agora, nós temos o seguinte, a seguinte situação. Eu tenho que
as partes de A representam 8.192 subconjuntos, ou seja, o conjunto A tem 8.192 subconjuntos. Quantos são os elementos de A? A situação aqui é diferente. O que é que eu tenho? Eu tenho o número de elementos dos subconjuntos. Os subconjuntos do conjunto A. Eu quero saber quantos elementos tem esse conjunto. Então, simplesmente, a gente utiliza a operação inversa. Eu agora vou decompor esse númerozinho aqui em fatores primos. Então, eu tenho 8.192, né? E vou decompor esse número aqui, ó. Vamos nós. 8.192 dividido por 2. É par, né? Eu começo dividindo por 2. Isso aqui dá 4.096. Dividido por 2. Vai dar 2.048. Dividido por 2, 1.024. Dividido por 2, 512. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Agora, eu vou contar esses fatores primos. Esses fatores primos serão o quê? O número de elementos do conjunto. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Logo, A tem 13 elementos. Né? Eu tenho um conjunto A com 13 elementos. Se a gente elevar essa potência, 2 elevado a 13, a gente vai obter 8.192. Né? É só confirmar. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1.024, 2.048, 4.096, 8.192. Ou seja, um conjunto que tem 13 elementos tem 8.192 subconjuntos. Valeu, gente, e até a próxima.